Tô aqui para mais um react. Vamos reagir hoje no canal da Nostalgia, que é um canal que eu gosto bastante. Como os Mamonas Assassinos enganaram nossa memória. Eu gosto muito dos Mamonas também. Juntou duas coisas que eu gosto muito. E bora lá, né? Ver como é que eles enganaram a minha memória. Você viu que a minha memória não enganaram tanto, que eu não era nem nascido quando eles fizeram sucesso, né? Mas vamos ver como que enganaram a memória. Vamos começar. Nem preciso de muito tempo aqui para explicar que Mamonas Assassinas foi um estrondoso sucesso que, apesar de curto, foi um marco na década de 90 em solo brasileiro. A banda surgiu após uma reformulação do primeiro projeto dele, Que era Utopia, né? Daí era os três, era o... Que tem... Peraí, eu tô errando a conta. Era o Bento, o Sérgio e o Samuel. E depois daí, desse show aí, veio o Dinho, porque eu tava precisando de alguém pra cantar uma música que eles não sabiam, e o Dinho entrou no meio e cantou. E acabou que no final ele entrou pra banda. E depois veio o Júlio. A Utopia conquistou o país com suas músicas bem fora da curva, letras mais cômicas, sem filtros e que também, em muitos casos, eram críticas sociais. O primeiro CD do Mamonas vendeu cerca de... Engraçado que eu vou dar uma real aqui, cara. Nenhuma dessas músicas é ruim. Uma vez eu inventei de fazer um ranking desse CD, de todas as músicas Mamonas. Cara, eu fiz o ranking, beleza, né? Que eu novinho, não tinha muito filtro das coisas, eu só falava e pronto, beleza? Daí eu fui reagir a esse vídeo que eu fiz um tempo depois. Mano, não concordo com nada, sem pé nenhuma. Pra mim não tem nenhuma que seja ruim, cara, são todas boas. Se você colocar num rádio essas músicas e você for tocando, quando você tá dirigindo, deve ser a melhor coisa do mundo, mano. Pelo amor de Deus. 3 milhões de cópias. Nossa. Então, se tratando dos anos 90, é claro que eles tiveram presença garantida na televisão brasileira, participando dos programas de maior audiência daqueles tempos, Faustão. Domingo Legal, Hebe, Xuxa ou o Domingão do Faustão. Mas agora vem uma memória na mente de muitos millennials que discutiremos nesse vídeo se é real ou se não é tão real assim. Popularmente conhecida como um efeito Mandela. Vocês que viveram bem esse momento onde crianças dançavam vira-vira em frente à TV sem entender o contexto da música, quantas vezes Mamonas Assassinas se apresentou em um programa de TV? Eu tenho certeza que uma grande parcela se lembra de inúmeras vezes no Domingo... Vai ser 1 a 5, quer ver, pô? Domingo Legal. Mas devia ter reprise, então, pra pessoal ficar na memória e pensar, nossa, se apresentaram muitas vezes. Deve ter tido algumas reprises, né, pô? Eu acho. Ou quase toda semana, no Domingão do Faustão. Mas e se eu te disser que isso não é bem assim? Pera lá, seria tudo uma memória falsa? Lá vem. Quer assistir seus vídeos sem anúncios? Conheça a Super Adblock para YouTube. A Super Adblock para propaganda do YouTube numa propaganda do YouTube. Beleza. Se inscreve aí, vou conseguir pagar o YouTube Premium. Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! De ponte aérea, Utopia, até chegar no resultado final, foram anos de tentativas até que alteraram a imagem da banda, que agora era mais cômica. E isso nós podemos ver bem através dos figurinos e comportamento dos integrantes da banda. Se ferrou, vai assim mesmo. Vai assim mesmo agora, eu quero ver. Tinha que trazer o violão, Fausto. Então, agora eu quero ver agora assim, ó. Arlinda Mulher, olha aí. Em 23 de junho de 1996, o primeiro CD é lançado, mas o que dizem é que o que fez a banda ficar bem conhecida foi o carisma deles, cara. Os caras eram muito engraçados, ao mesmo tempo não tinha filtro nenhum. Acabar qualquer coisa, era zoeirinha, dá certo, cara. Foi o belo dia em que a rádio 89 FM tocou a canção Vira-Vira, em uma época onde a internet não era acessível e o rádio era um dos maiores meios de comunicação. Não deu outra. As músicas do Mamonas eram pedidas diversas vezes no dia para serem tocadas nas rádios. E quanto ao CD, foi o álbum de estreia que mais vendeu no Brasil. Aliás, esse CD continua como um dos... Ela vai falar daquela capa polêmica que era duas mamonas assim na frente, pô. Os 10 álbuns mais vendidos do Brasil em todos os tempos. Boa noite, galera! Assim aumenta a turnê da banda e eles também recebem mais e mais participações na TV. Isso porque, na verdade, a primeira aparição dos Mamonas foi no dia 2 de maio de 95, no programa Mulheres, exibido na CNT Gazeta. Isso teria acontecido antes da sua grande fama nacional e antes do lançamento do primeiro CD.
Você me deixa Tá doidão. Aqui também podemos Yes. ver que, por mais que tenha o tom caricato e cômico, eles ainda não estão com aquelas Aquelas fantasias que foram irem surgir clássicas depois. fantasias que usaram nas outras participações mais conhecidas. Essa aqui pouca gente se lembra. Segundo uma página de fãs da banda, em maio de 95, eles se apresentaram no programa Jô 11h30, e aí é aquela coisa, tem fonte que fala que foi em maio e outras que falam em junho. Se você puder me ajudar com isso, eu vou ficar muito grata. Ela faz vários barulhos. Te dá o meu telefone para contato, para show? Pode, aqui baixinho no ouvido. Telefone para show? Tá aqui o telefone para show. Também teve uma outra participação que alguns citam que foi em junho, outros em julho e outros em agosto de 95, que foi a participação no programa Livre. E essa teria sido a primeira participação deles no programa, porque depois aconteceu outra. E se você souber melhor do que eu a data correta, comente aqui também. Eu também tenho ideia. Mamonas Assassinas! Outra também Serginho na época, né? que não é muito lembrada foi no Engraçado pensar que o cara conseguiu continuar apresentando até hoje. Hoje em dia eu ainda apresento Altas Horas, cara. Impressionante. Outra também que não é muito lembrada foi no dia 1º de setembro de 95, no programa Mulheres. E aqui eles já tinham aqueles figurinos que a gente já conhece. O Em convidado. setembro de 95, eles também participaram do programa da Hebe. E foi uma única vez que eles participaram. O gordo veio e bateu bem aqui no meu olho. Ficou roxo, mas deu pra valer, hein? Deu pra valer. Eu posso apresentar o pessoal da banda? Bala. Ainda em setembro, nós temos a participação deles no programa Xuxa Hits, que alguns citam que foi no dia 26 de setembro de 95. Ainda em setembro, tivemos mais uma outra participação deles no programa Livre. Nesse mês, eles também estiveram lá na MTV, mas não foi exatamente uma apresentação onde eles cantavam. E a gente... Fala sério aí. Sério aí, rapaz. Não, é sério. Umas coisas que você fazia naqueles velhos tempos lá. Atenção, Falso. Eu vou quebrar você. Você... agora eu acabei com você. Silvio, é verdade. Silvio, Acabei você com de você. máscara, Silvio. Aqui pra galera tomar banho, principalmente. Vê um trechinho, vamos ver. Dá um dó aí, ô, meu amigo. Dá um dó. Sabão. Sabão, cracra. Sabão, cracra. Ah, galera! E agora falaremos daquela participação que marcou e que também gera muitas memórias falsas em muita gente. No dia 29 de outubro de 95, eles tiveram a sua participação histórica no programa Domingo Legal. E o mais doido dessa participação deles é que, assim, estavam dando tanto ibope e audiência que eles ficaram por toda a exibição do programa. Aproveitaram o reconhecimento deles e eles não só cantaram, como também participaram dos quadros. Para o time feminino e para o time masculino Na banheira do Gugu. vai entrar Claudinho. Teve entrevista, teve brincadeira, teve interação, teve cantoria. Tento imaginar o tanto que o SBT lucrou nesse dia. Loucura demais, cara. Os caras Meu acham- trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Tá bom. Eu começo de Valeu. Deu uma audiência absurda pro SBT e, claro, chamou a atenção da concorrente, né? No dia 11 de novembro, eles tiveram a sua aparição no Sábado Sertanejo, que também era comandado pelo Gugu, e no dia 11 de novembro de 95, eles tiveram uma das participações mais icônicas no Domingão do Faustão, o que ajudou a aumentar a popularidade deles mais ainda. O verdadeiro tá aqui. O verdadeiro jumento tá tudo ali, ó. Então, atenção, solta o jumento aí de óculos escuros, é um vagalume de jumento, vamos lá. Teve também o prêmio Valeu, SBT de música, aonde eles ganharam um prêmio de revelação do ano na música pop e também cantaram Vira Vira. Revelação Pop 95, Mamonas Assassinas.
Fontes dizem que essa apresentação foi no dia 10 de novembro de 95. Então, só para vocês verem, no dia 10 eles estavam na TV, no dia 11 também e no dia 12 também. Em novembro tem mais... Eu tô até vendo se vai parar. Viram tanto dia seguido que pensaram, nossa, era todo dia. Mas não pouco que não tinha mais, eu só lembro desses dias porque foram muito marcantes mesmo. uma participação deles no programa da Xuxa. E em dezembro de 95 eles também aparecem por lá outra vez, no dia 30 de dezembro. E não para por aqui, porque eles também apareceram no especial de Natal da Xuxa. Mamonas Assassinas! Os assassinos, boa. E alguns dias depois, no Ano Novo do Faustão... Foi quando ele conheceu os 4 coelhos que ele pensava que eram 5, né? E aí eles mandaram uma aula de matemática e aritmética. Ainda em 95, tivemos uma reportagem no Fantástico. De quebra, trechos do novo clipe da romântica canção Pelados em Santos. Essa semana, por exemplo, estão fazendo 7 shows. É uma canseira mortal. Teve também o MTV na Estrada Mamonas Assassinas, que até onde eu pude ver, foi lançado em 96, um tempinho antes daquele acidente que infelizmente acabou com a vida de todos. Houve também várias aparições na TV em janeiro e fevereiro de 96, que mostravam o sucesso da banda, falavam a respeito dos shows, turnês e etc. Grila, mano, nem vou comentar isso. Nós voltamos com imagens ao vivo do helicóptero da Rede Globo, que nesse momento sobrevoa a região da Serra da Cantareira, onde caiu o avião que trazia o grupo Mamonas Assassinas de Brasília. A morte dos Mamonas Assassinas ocorreu em 2 de março de 96 por conta de um acidente aéreo. Eles voltavam de um show em Brasília para São Paulo e durante uma tentativa de pouso no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, infelizmente o avião colidiu com a Serra da Cantareira. Ninguém sobreviveu nesse voo. A morte deles causou uma grande comoção nacional. Ninguém estava preparado para aquela notícia. A banda estava no seu auge de sucesso, vendendo milhões de CDs, participando de vários programas na TV, entrevistas e shows pelo país. O velório foi transmitido em várias emissoras e lá vimos muitos fãs extremamente tristes pela perda repentina. Foi um verdadeiro luto coletivo e praticamente não se falava de outro assunto, nem ao menos nas emissoras. Um grande exemplo disso é o Domingo Legal, que praticamente usou todo o seu horário na TV para dar a atenção ao ocorrido. Certo? Vocês podem ver, tem restos do avião aqui para baixo, ó, Ricardo. Tá vendo aquela parte branca ali? São destroços. Chamuscado ali. Prova que o avião passou em chamas. Concordando ou discordando de suas músicas, era triste ver jovens tão novos perdendo suas vidas em uma tragédia. Além de todo aquele clima antes do acidente acontecer, com esse vídeo, entre outras coincidências, que deixa tudo ainda mais estranho. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você é o tio dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Mas vamos ao ponto-chave do vídeo. Muitas pessoas criaram uma memória de que a banda, durante esse curto período, marcou a presença mais vezes em programas como Domingo Legal e Domingão do Faustão. Recentemente, isso até virou um tema de discussão no X, pois sim, tem pessoas que tinham essa memória de que foram mais e mais vezes na TV do que o que realmente aconteceu. Deve ter tido alguma reprisa, não é possível, cara. E não, eu não acho que isso aqui seja um caso de efeito Mandela, e sim que muitas memórias se embaralharam ao longo desses 30 anos. Sim, gente, agora em 2026, agora em março, completaram 30 anos que eles faleceram, infelizmente. Nescafé Pro Energy Cappuccino Clássico, com proteína, cafeína e TCM. Tá bom, chega a propaganda.
Então o fato de memórias embaralharem é normal, acontece, né? E existem vários motivos para isso. O motivo número 1 é que após a morte dos integrantes da banda, houve muitas reprises de suas participações na TV, shows ou entrevistas, e não só naquele ano. Sempre que completava mais um ano da morte deles, haviam mais reprises na TV. Sempre tinha no Domingo Legal 2 anos sem Mamonas Assassinas, 5 anos sem Mamonas Assassinas e por aí vai. O Domingo Legal reprisou inúmeras vezes esse conteúdo. Logo, isso criou uma sensação em muita gente de que foram mais participações nesse programa, quando na verdade foi só uma, mas foi uma que durou o programa inteiro. O motivo número 2 é que eles tiveram mais de uma participação na mesma emissora. Por exemplo, na Globo foram nos programas do Faustão e da Xuxa. No SBT foi no Jô 11h30, Programa Livre, Hebe, Sabadão Sertanejo e Domingo Legal. Conforme os anos passam, isso pode confundir a gente. A gente pode até pensar, nossa, mas não foi mais de uma vez no Domingo Legal? Eu juro que foi. Se a gente analisar, foi um período de mais ou menos 7, 6 meses que eles ganharam mais visibilidade na TV e demais mídias, e para um curto período desse, foram muitas participações. Outro ponto também é que não foram só participações na TV cantando suas músicas, e isso também confunde a gente, pensando que foi mais de uma participação, quando na verdade não foi. O último ponto é que o único álbum deles vendeu milhões de cópias em um curto período de tempo. Então a presença deles naquele momento parecia meio que onipresente, porque era em tudo quanto lugar. Rádio, TV, revista. Eu nem era da época dos Mamonas, porque assim, quando eles estavam no auge, eu tava fazendo o quê? Eu tava comendo terra na pracinha. Eu nem pensava nascer, pô. Então eu não vivenciei isso, mas foi algo que ficou tão marcado nessa década que mesmo após a morte deles, as pessoas ainda escutavam suas músicas, se lembravam, mas enfim, mesmo eles indo apenas uma única vez no Domingo Legal, podemos dizer que foi um período em que eles tiveram, na verdade, uma super exposição na TV. Inclusive, tem uma matéria de jornal que fala a respeito disso. Olha, só contando aqui, o número de participações na TV foram 18, e muitas mas contando com tudo, quando é show, quando essas coisas... muitas outras matérias na TV, então foi muita coisa mesmo, foi uma grande exposição que eles tiveram em um curto período. Mas e você? Você também tinha essa memória falsa, ou você já tinha noção de que não é bem assim, foi uma vez... Pior que eu não sei, cara, que eu não era nascido, mas na minha cabeça tinha sido bastante. Mesmo, e a gente que se confunde. Você é de qual grupo? Comente aqui embaixo se tem algum programa que eu não mencionei aqui, porque é muita coisa. Pode comentar aqui se tem alguma informação extra. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau. Valeu. Vídeo bem bom. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. E é isso. Valeu. Falei, fui!